Queridos, enquanto as crianças saem, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18. Êxodo 18. Enquanto você abre a palavra de Deus, deixe-me fazer alguns comentários. Há algumas semanas eu estava desejoso e não consegui encontrar tempo, nem aqui, nem em São Paulo, no corre-corre das atividades, mesmo aparentemente de férias, para assistir um filme que foi indicado recentemente para o Oscar e que é um filme que eu particularmente recomendo se você não assistiu ainda, que é o filme Oppenheimer. É a história do pai da bomba atômica, do projeto Manhattan, do processo que houve durante os anos logo após a Segunda Guerra, ou durante a Segunda Guerra, e também logo após, na chamada Guerra Fria, em que houve uma corrida para saber qual seria a resposta que os Estados Unidos teriam de dar para o desenvolvimento de uma arma que fosse a partir de uma nova tecnologia, uma fronteira da ciência, que era a fissura do átomo. E aquele filme é a história, na verdade, biográfica do grande nome desse projeto, que é Robert Oppenheimer. Esse judeu alemão que migrou para os Estados Unidos e que, juntamente com outros cientistas físicos, químicos e outras tantas formações, criaram a bomba atômica que acabou por ser lançada e encerrou a Segunda Guerra, quando foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. E assim os japoneses, os últimos que precisavam se render daquela tríplice aliança entre alemães, italianos e japoneses, acabou por perder a guerra. A história, e eu não quero dar spoiler, porque se você não assistiu, eu recomendo que você assista, é na verdade uma história de como aquele homem foi do mais alto conceito como o homem do ano, da revista Time naquela ocasião, para alguém que foi questionado por sua suposta ligação com o Partido Comunista dos Estados Unidos. Na era pós-Segunda Guerra Mundial, um movimento muito forte de caça aos comunistas nos Estados Unidos, o chamado macartismo, se estabelecia nas universidades, em todos os centros de estudos, para fiscalizar os cientistas que eventualmente tivessem segredos da ciência e da tecnologia que pudessem ser espionados e transferidos para a União Soviética na época. E o filme é a história de como aquele homem, ele foi um homem poderosíssimo, reconhecido, e de repente foi para o ostracismo, e a história se desenvolve desse dilema entre você estar no mais alto píncaro da glória, seja ela qual for, e de repente também ser jogado numa condição que é de defenestração pública, de algum tipo de questionamento da sua própria integridade pessoal. O filme parece supor que aquele homem, e logo no início do filme aparece isso, está na condição de ser alguém que, assim como aqueles homens escolhidos na antiga mitologia grega, conviviam com os sabores e dissabores, com a glória e com a decadência dos chamados deuses do Olimpo. E logo no início, na primeira cena, conta a história de Prometeu. Prometeu é alguém que é punido pelos deuses porque roubou o fogo do Olimpo e deu aos mortais. E a relação que é feita naquele filme é que, da mesma maneira, Oppenheimer descobriu uma nova fronteira da ciência com a fissura do átomo e permitiu que coisas que estavam até então veladas na natureza, na ciência, de repente fossem descobertas, com todas as consequências que ainda hoje nós sabemos que tem com o perigo de uma guerra nuclear. O que me chamou a atenção naquele filme, além das muitas leituras, que é um filme muito cheio de reflexões, é como é possível que, na mitologia grega, homens e deuses briguem e façam as pazes, sejam usados pelos deuses quando lhes convém, sejam defenestrados pelos deuses quando não lhes convém. Segundo a mitologia grega, muitos deuses, é uma mitologia obviamente politeísta, se utilizam de homens para os seus
propósitos, para as suas finalidades. E muitas vezes essa utilização é exatamente isso, é uma utilização, é utilitarista, é pragmática. Não há necessariamente um afeto, não há necessariamente algo que estabeleça uma relação, um vínculo entre o Deus e o homem, mas algo que ele usa quando quer e precisa e descarta quando não é necessário. Isso me fez refletir sobre como o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, conforme nós cremos na revelação da Escritura Sagrada, tem uma relação completamente diferente com quem Ele deseja usar, com quem Ele escolhe, com quem Ele se utiliza para os propósitos do seu reino. Diferentemente dos falsos deuses gregos, das várias mitologias, inclusive a greco-romana, que usa pessoas e descarta pessoas, o nosso Deus é um Deus que escolhe por amor, graça e misericórdia, de maneira soberana, não meritória, mas jamais faria com Prometeu, se Prometeu fosse um servo de Deus, como foi feito no filme. Por isso eu gostaria de, nesta noite, abordar com os irmãos um assunto que está exatamente nesse ponto, é como Deus usa pessoas, como Deus escolhe pessoas, não apenas para que elas sejam salvas, mas para que elas sejam colaboradoras. É assim que Deus chama na Escritura, que Deus escolhe cooperadores. A palavra colaborador e cooperador é uma palavra sinônima da outra, e significa alguém que trabalha junto a outrem. Um colaborador tem um labor conjunto com alguém mais. Um cooperador é alguém que opera. A palavra operar significa trabalhar com alguém. Portanto, Deus que pode todas as coisas, que é o Deus todo-poderoso, o único ser autossuficiente, o único Criador, que faz todas as coisas dependerem completamente dele, o Deus que não precisa de ninguém, que faria muito melhor se não usasse homens falhos e imperfeitos, no entanto, escolhe homens falhos e imperfeitos. E ao escolher esses homens falhos e imperfeitos, ele usa, e a grande questão é, por que Deus faz isso? Não seria mais simples fazer isso sozinho? Não é assim que nós fazemos quando, de repente, temos uma tarefa e convidamos algumas pessoas para nos ajudar, e eventualmente as pessoas não fazem do jeito que a gente quer, no ritmo, da maneira ou da forma como a gente quer, e a tendência natural da gente é dizer assim, não, deixe que eu faço sozinho, e acaba fazendo, porque entende que não precisa daquela pessoa, ou aquela pessoa não é um colaborador melhor que ele poderia ser, e aí nós fazemos sozinho. Paradoxalmente, Deus faz o contrário. Deus escolhe pessoas, usa pessoas propositadamente, tem paciência com pessoas, dá novas chances às pessoas, capacita essas pessoas, perdoa quando elas não atendem aos seus altos padrões de excelência, porque o nosso Deus é excelente, e não descarta as pessoas quando eventualmente, como aconteceu com Oppenheimer ou com Prometeu na mitologia, eles fazem algo que lhe desagrada. Pensando nisso, eu gostaria de, nesta noite, passear na Bíblia, em alguns textos da Sagrada Escritura que nos ensinam exatamente as respostas a essas perguntas. Por que Deus usa pessoas? Por que Ele, podendo fazer sozinho, utiliza-se de pessoas? Como Ele faz isso? E como é esse processo em que Deus faz aquilo que só Ele pode fazer e me dá o direito, e assim você também, o privilégio de fazer aquilo que nos cabe fazer, sem que Ele se torne dependente de nós e nós não nos tornemos independentes dEle. É para justamente refletir sobre isso que eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor novamente no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 18, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 18, 13, você pode acompanhar a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, enquanto eu leio. Diz assim o texto sagrado. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol.
Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, eles vêm a mim para que eu julgue entre um e entre outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom isso que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre os homens, ou dentre o povo, melhor dizendo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles, ou os põe sobre chefes de 1000 pessoas, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem o povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles serão trazidos e eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Então Moisés atendeu às palavras do seu sogro Jetro e fez tudo quanto ele lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés do seu sogro, e este se foi para a sua terra. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu nome por essa palavra que, inspirada pelo Teu Espírito, nos alimenta pelo simples fato de nós a lermos e conhecermos o que nela está registrado. Inspirada por esse Espírito, certamente ela é alimento para a nossa alma, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos passos. Ao mesmo tempo, rogamos que nesta hora em que a Tua palavra será exposta, que o Teu Espírito venha nos iluminar, que o mesmo Espírito que inspira seja o Espírito que ilumine a minha mente e a mente dos meus irmãos que estão aqui, bem como aqueles que estão à distância, ouvindo a ministração da palavra. E da mesma maneira, ó Deus, como o Senhor conduziu homens para escrever a Tua palavra, assim como conduziu nesse texto Moisés, lembrando-se daquele fato que aconteceu em sua vida, também o Senhor nos conduza como homens limitados, mas instrumentos Teus assim também, para ministrar a Tua palavra. Fala ao Teu povo e nos alimenta, é isso que nós oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, esse é conhecido como o Conselho de Jetro. Alguns dizem que é a base para o que nós chamamos na Nova Aliança de governo representativo. Existe um livro chamado A República Hebraica, que eu recomendo a sua leitura, que coloca nesse texto a âncora de interpretação de como o povo de Deus se estruturou na antiga aliança e na nova aliança, para ser um povo que ao mesmo tempo é uma monarquia cujo rei é Deus, o soberano Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo que se estrutura por meios democráticos quando o povo escolhe os seus representantes. É verdade que nesse texto aqui não há uma escolha congregacional, a congregação não é consultada, mas fica muito claro aqui que a partir daí Moisés, apesar de ser o mediador desta antiga aliança, ele não desenvolve a sua obra sozinho.
ele é instado pelo seu sogro Jetro a compreender qual é a melhor forma de dirigir o povo de Deus. Se você leu atentamente, você percebe que Moisés estava cumprindo a sua missão. E ele o fazia de maneira bem diligente, dedicada. Diz o texto que ele ficava de manhã cedo até o pôr do sol, à disposição do povo, que vinha trazer a ele tanto questões pequenas como questões grandes. A função de Moisés não era apenas de levar o povo à terra prometida, mas era de, enquanto chegasse à terra prometida, ser o juiz de todas as causas, ser o motivador daquele povo, o mobilizador dos recursos. Ele era o grande líder daquela nação, o grande estadista daquele povo, quando estava no caminho da terra prometida. Então era comum, como acontece em todo tipo de liderança que é mais centralizada até então, que as pessoas trouxessem a Moisés todo tipo de questão. As grandes questões que exigiriam dele uma atenção e um olhar analítico mais dedicado, um olhar mais importante por conta do tamanho da questão, e algumas pequenas questões que eram importantes para as pessoas e não deixavam de ser importantes, mas talvez não fossem tão importantes como decisões que precisavam ser tomadas e que impactariam o povo como um todo. Essa é a diferença entre pequenas decisões e grandes decisões. Não é quando elas são pequenas ou grandes, mas o poder do impacto que elas têm sobre uma quantidade maior de pessoas, sobre uma quantidade menor de pessoas, ou sobre a importância daquilo que é decidido. Decidir se eu vou usar um paletó preto ou cinza, pouco importa, desde que eu esteja de paletó, mas decidir que sermão eu vou pregar hoje é uma decisão muito mais importante do que a roupa que eu estou usando. Mas para aqueles que estavam ali, que ficavam também expostos ao sol, de manhã cedo até à noite, não era apenas Moisés que se cansava, eles também se cansavam. E aí nós aprendemos um princípio, é que quando a liderança do povo de Deus eventualmente centraliza sobre si o trabalho da obra de Deus, embora a intenção seja boa, o resultado necessariamente não é. Porque tanto a liderança como o próprio sogro de Moisés estabelece aqui, pode se exaurir a ponto de não julgar corretamente, de não liderar melhor, de não fazer as coisas da melhor maneira, como também o povo pode se cansar e se desgastar desnecessariamente. Então há um prejuízo nas duas pontas, daquele que lidera e daquele que é liderado, daquele que governa e daquele que é governado. Então, quando esse conselho de Jetro é colocado aqui nesse texto, ele acaba estabelecendo um princípio que depois você vai ver se desdobrando nas páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É que Deus escolhe homens, e esses homens, e não apenas um homem, com as suas devidas vocações, com as suas devidas missões, funções e competências e habilidades e capacitações, exercem coletivamente o governo do seu povo. Essa é a razão, por exemplo, porque na igreja presbiteriana, que tem esse nome de presbiteriana, porque ela é o governo dos presbíteros, dos anciãos do povo, dizem alguns que esse governo ele vem exatamente a partir desse texto de Êxodo capítulo 18. Observe que aqui existem alguns princípios. Existe o princípio da delegação, correspondente à capacidade de cada um exercer. Alguns são escolhidos para liderar 1000 pessoas, outros são escolhidos para liderar 100 pessoas, outros para liderar 50 pessoas, outros para liderar 10 pessoas. A ideia aqui é que cada um é capacitado para uma liderança proporcional à capacidade que Deus lhe dá. A escolha é a mesma, todos eles deveriam ser homens, segundo o texto sagrado, que fossem homens de verdade. Veja só o verso 21, ele diz para Moisés: procura dentre o povo homens capazes. Essa capacidade não era necessariamente habilidades, mas também o desejo de servir, que sejam tementes a Deus, que sejam verdadeiramente piedosos, porque não adianta capacidade sem piedade, porque o conhecimento às vezes cega quando não é lastreado no temor a Deus. Que sejam homens de verdade, essa expressão possivelmente significa homens íntegros, que aborreçam a avareza, no sentido mais amplo, tanto porque eles tinham que lidar com recursos que estavam ali com o povo, como também a avareza de atitude de alma. Eles precisavam ser generosos, compreensivos,
capazes de entender os dramas humanos, de não serem tão inflexíveis e simplesmente julgar pelo estrito cumprimento de uma determinada lei ou orientação que Moisés lhe desse. Esses homens eram escolhidos por Moisés, todos igualmente com essas características, mas as funções que eles exerciam eram proporcional ao amadurecimento, à capacidade e ao chamado de Deus. Portanto, havia alguns para 1000 pessoas, outros para 100, outros para 50 e outros para 10. Não era uma hierarquia entre eles, mas era uma distinção funcional, como ainda hoje nós encontramos no povo de Deus, em que, por exemplo, numa igreja como essa, presbíteros e diáconos fazem atividades diferentes, e essas atividades diferentes não significam uma hierarquia, embora o governo esteja sobre os ombros dos presbíteros da igreja. No entanto, os diáconos fazem uma atividade que é absolutamente fundamental, e não existe uma hierarquia, como algumas vezes existe, especialmente na doutrina católica romana, que você precisa primeiro ser diácono e evoluir na sua hierarquia até eventualmente ter um ofício. Então você encontra aqui princípios como esses. O texto diz que Moisés, embora fosse o mediador da aliança, o homem com quem Deus conversava, a quem Deus dava a lei, ele foi atento e humilde suficiente para ouvir o conselho de um homem mais velho, Jetro. E é curioso, porque a liderança que Moisés exerce não é uma liderança autossuficiente, cega, aquele tipo de liderança que não tem conselheiros ao seu redor. Havia aqui um conselheiro informal, o seu sogro, um homem mais velho, que poderia dizer para ele, como de fato disse, qual era a melhor forma de liderar. E aqui nós encontramos, então, algo que já nos instrui. No entanto, quando nós caminhamos um pouquinho mais à frente, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Quando há a escolha do rei Davi, você vai ali encontrar não o fato descrito de que Deus usa homens e que esses homens são escolhidos por ele, mas você vai encontrar o que faz Deus escolher alguém, qual é o critério que Deus escolhe alguém. E ainda que esse caso aqui seja descrição da escolha de Davi, 1 Samuel capítulo 16, o que significa que aqui não está dizendo que deve ser literalmente assim, que toda escolha no reino de Deus deve ser feita. No entanto, o princípio do que Deus vê no coração de alguém quando o escolhe está aqui descrito. Veja o texto, 1 Samuel capítulo 16. A essa altura, Saul, o primeiro rei, já estava em desgraça diante de Deus, porque havia cometido erros e Deus já havia rejeitado. E aí diz o texto assim: disse o Senhor a Samuel, Samuel é o profeta de Deus, que inclusive havia ungido também a Saul: até quando terás pena de Saul, havendo eu já rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé, o belemita, aquele que habita em Belém, porque dentre os seus filhos, olha só a expressão, eu, Deus, me provi de um rei. Eu, Deus, fiz uma provisão para mim mesmo, para que haja um rei. Não é uma escolha do povo, sou eu que vou escolher e já escolhi. Veja o tempo verbal, eu me provi. É uma provisão que Deus faz para si mesmo, com uma eleição que ele mesmo já havia feito e que Samuel iria apenas consolidar no tempo e no espaço, de maneira visível e exterior, aquilo que Deus já havia feito no seu próprio coração. Deus, portanto, já havia escolhido, e Samuel era alguém que Deus havia chamado para que isso ficasse claro, e progressivamente Davi se tornasse rei de Judá, uma das tribos, e depois fosse reconhecido por todos os outros também. Veja que no verso 2, Samuel faz uma pergunta a Deus. Ele diz assim: como irei eu? Pois Saul, que era o rei de plantão, o saberá e me matará. Havia ali certamente uma desconfiança natural de Saul,
de que já tendo chegado em desgraça diante de Deus, os passos de Samuel, que era o profeta, o homem que Deus usava para ungir reis, precisava ser vigiado. E então Samuel naturalmente disse assim: olha, como é que eu vou? Porque tudo que eu fizer, estou sendo vigiado por Saul, ele virá a mim e me matará. Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E então convidarás para o sacrifício Jessé. Eu te mostrareis, quando estiveres lá, esse é o sentido do texto, o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fica claro que quem está escolhendo quem é Deus a Davi, não é Samuel. Samuel é apenas um instrumento, e as instruções são dadas por Deus a Samuel, e ele as cumpre. Por quê? Porque diz que fez, pois, Samuel, verso 4, o que dissera ao Senhor, e veio então a Belém, onde morava Jessé. E saíram ao encontro os anciãos da cidade. Em cada cidade havia um conselho, provavelmente decorrente daquela orientação de de Jetro a Moisés, que quando eles entraram na terra, as cidades tinham os conselhos de anciãos, que ficavam na porta da cidade para julgar as causas do povo. E então esse conselho de ancião de Belém chega para Samuel e os encontra e perguntam: é de paz a tua vinda? Um profeta que chegava numa cidade que não era a cidade onde ele morava, era sempre um acontecimento, que poderia ser para o bem ou para o mal da cidade, poderia trazer uma palavra de Deus, de promessa, de restauração, de bênção, mas também poderia trazer um juízo de Deus sobre aquela cidade. Então é natural que o conselho diz: é de paz a tua vinda, e ele responde: sim, é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. E então ordena: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. É curioso, porque Samuel havia recebido uma ordem direta de Deus. Por que ele precisaria de testemunhas? E aqui vem um aspecto interessante, é que todas as escolhas de Deus acontecem desde toda a eternidade no coração de Deus, são dadas por convicção interior àquele que é escolhido, mas precisa ter um reconhecimento externo. E aqui nós vemos os três elementos. Deus diz que ele escolheu. Quando ele escolhe, quem é escolhido tem convicção de que foi escolhido, é o que a gente chama de convicção interna. E aqueles anciãos que representavam a cidade de Belém eram as testemunhas públicas e reconheciam externamente o ato de escolher. Quando nós oramos e pedimos a Deus que o Senhor escolha os nossos pastores, presbíteros e diáconos, já é fruto de um processo em que aqueles que foram indicados precisaram consultar o coração e dizer assim: Senhor, será que sou eu mesmo que o Senhor quer? Eu tenho essa vocação, eu estou disponível para ti. E uma vez dizendo isso, o conselho da igreja os examina naquilo que eles precisam ter como critérios: serem homens de verdade, homens de boa reputação, crentes, que tenham tudo aquilo que Paulo escreve a Timóteo em capítulo 3 da sua primeira epístola. E uma vez homologado, quando a igreja escolhe, nós entendemos, a despeito das nossas preferências ou vontades, daquilo que nós votamos ou deixamos de votar, que o resultado final é a expressão da vontade de Deus. E de uma maneira misteriosa, Deus se faz representar por nós, mesmo que nós sejamos falhos e imperfeitos, mesmo que eventualmente tenhamos errado no nosso voto, e eu digo errado entre aspas. Portanto, quando aqueles homens entram, diz o texto, santificou ele a Jessé, verso 5 ainda, e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu o mais velho, viu Eliabe, e disse assim consigo, Samuel, na cabecinha dele, no pensamento dele, talvez já com o pensamento de que Deus escolhe os seus primogênitos, ele disse consigo mesmo: já sei, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Era natural que Samuel pensasse assim? Era, mas não era certo, porque Deus não havia dito para ele: é este. Às vezes a gente se utiliza de critérios que são humanos, e tem percepções que são humanas, mas quem escolhe é Deus. E então diz a palavra de Deus que Eliabe
se apresentou diante dele. Porém, veja o verso 7, o Senhor disse a Samuel. Samuel era apenas o operador da vontade de Deus. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Supomos que ele era muito alto, porque eu o rejeitei. Deus diz claramente: eu o rejeitei. E não diz necessariamente por quê, mas diz apenas que ele não foi escolhido. E por quê? Porque diz o texto que o Senhor não vê como vê o homem. E explica: porque o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Que coisa tremenda é essa, irmãos? Olhar Deus usando homens, escolhendo homens, mas fazendo do jeito dele, com os critérios dele, de maneira soberana. Veja, homens são usados, são escolhidos, podem ter suas percepções, como Samuel teve, mas a escolha é soberana do Senhor. E quando ele assim o faz, é porque ele tem motivos que nós não compreendemos, porque ele vê o coração dos homens. Não há aqui, irmãos, nenhuma rejeição, digamos assim, moral a Eliabe. Era simplesmente, não era o homem. E assim acontece e se repete. Veja, então chamou, verso 8, Jessé a Abinadab, que era o seu segundo filho mais velho, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, que era o terceiro mais velho. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Então perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Acabaram-se os teus filhos? E então diz o texto que ele respondeu: olha, tem um, o mais moço. Ele está lá fora apacentando as ovelhas. Esse que estava apacentando as ovelhas, provavelmente estava lá no sol inclemente, fazendo o trabalho que os irmãos mais velhos, e os irmãos mais velhos sabem como fazer isso, colocam os irmãos mais novos para fazer. Normalmente é assim que acontece. Vai tu. Por quê? Porque você é o mais novo. E lá estava o Davizinho, no sol inclemente, fazendo aquilo que os irmãos mais velhos tinham colocado para ele fazer. E aí diz o texto que Samuel disse: então manda ele vir, manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. A essa altura todo mundo estava com fome. Então corre e chama Davi. Então mandou chamá-lo e fez-lhe entrar. E quem chegou? Davi. Qual era a descrição dele? Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E na hora em que ele chega diante de Samuel, diz o Senhor a Samuel: levanta-te, é esse, unge-o, pois este é o rei que eu escolhi. O que é que o texto diz? Tomou Samuel o chifre de azeite, o azeite da unção, e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e ele então se tornou rei, ainda que não fosse de direito rei, porque ainda precisava ser reconhecido por sua tribo de Judá, ainda precisava ser reconhecido pelas outras tribos. Mas diante de Deus, com o testemunho dos anciãos da cidade e pela instrumentalidade de Samuel, ele já era rei. Percebe que aqui nós temos uma escolha envolta em processos que são sobrenaturais, místicos. Deus fala por intermédio do profeta, dá convicção ao profeta, mas que são abertos, são transparentes. Todos precisam conviver. Os critérios são de Deus, mas eles são expostos àqueles que estão ali, e Deus então usa aquele homem. Mas o princípio que esse texto nos dá de mais importância é: Deus escolhe a quem Ele quer, com as motivações que só Ele consegue sondar no coração do homem. E que nós, por mais que tenhamos que estabelecer a nossa percepção exterior, nunca devemos impor a Deus aquilo que nós percebemos externamente e que só Deus conhece no coração do homem. Você vê esses 2 exemplos do Antigo Testamento. Será que no Novo Testamento é diferente?
E aí eu convido você para o texto de Marcos capítulo 3. Na verdade, eu poderia lhe convidar para Mateus 10 ou para Lucas 6, porque esses três textos, eles falam da escolha que Jesus faz dos seus apóstolos, aqueles que seriam os homens que continuariam a sua obra depois que ele morresse e ressuscitasse. E a grande pergunta é: como Deus faz essa escolha? Como Deus escolheu apóstolos? E você abre aí, por favor, em Marcos 3, para você compreender. A partir do verso 13. O texto diz assim, Marcos 3, a partir do verso 13, e aqui nós estamos na nova aliança, e é o próprio Jesus e não Moisés, o próprio Jesus e não Samuel que escolhe. Será que os mesmos critérios estão estabelecidos? Será que o poder soberano da escolha de Deus está claro? Veja como é que diz o texto. Depois subiu Jesus ao monte. Os outros textos dizem que ele passou a noite orando. E quando ele passou a noite orando, diz o texto que após orar, ele chamou os que ele mesmo quis. Olha que expressão forte, ele chamou quem ele mesmo quis. Esses homens já eram discípulos. Alguns desses homens eram dentre aqueles 4 primeiros discípulos, João, Tiago, Pedro e André. Eles já caminhavam com Jesus. Mas Jesus escolhe dentre aqueles que eram discípulos, de um círculo mais abrangente, que não eram apenas uma multidão, que não apenas queriam ver milagres, mas que já tinham decidido ouvir a voz de Jesus e segui-lo, aqueles que seriam o seu núcleo duro, como se chamaria hoje na liderança. Aqueles que seriam não apenas os discípulos que o seguiriam, mas os apóstolos que levariam a sua mensagem. E o texto diz que ele fez isso, chamando para si aqueles que ele mesmo quis. Deus escolhe quem ele mesmo quer. E diz o texto que eles vieram para junto dele. O círculo se fecha e aqueles homens viram agora carne e unha com Jesus. Eles recebem instruções que são mais claramente para eles do que para qualquer outro. E Jesus começa um processo de preparação para que quando ele fosse crucificado e ressuscitado, eles pudessem seguir a missão. O texto diz que, no entanto, já naquele momento, verso 14, Jesus os designa. Jesus já dá para eles a missão. E há um tempo de preparação. A missão que eles haveriam de fazer plenamente, eles começam a fazer parcialmente sob os olhares de Jesus, numa espécie de estágio supervisionado, como se diria hoje. Eles fazem e Jesus acompanha. Jesus envia e eles dão repórter para Jesus. Eles fazem e Jesus corrige o que eles fazem errado. Jesus instrui e eles estão se preparando para que naquele momento em que Jesus estaria ressuscitado, o Espírito Santo viesse sobre eles, os capacitasse e eles fizessem a obra que de fato eles fizeram. Qual era a designação deles? Diz o texto que ele designou 12, foram os escolhidos, veja aí o verso 14, para estarem com ele, o mais importante, para aprenderem com ele, para serem impregnados da cultura do reino de Deus, dos valores do reino, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Essa era a missão. Mas junto com essa missão, eles também receberam a designação de exercer a autoridade de expelir demônio. E aí os nomes deles estão declinados aqui nos versos seguintes. Perceba que existe toda uma linha de escolha, onde Deus continua sendo soberano, uma missão é clara, eles precisam ter convicção, Deus dá para eles a capacitação e eles são enviados. Jesus então morre, ressuscita, e nesse processo de Jesus morrer, ser crucificado, um deles o trai. E o colégio apostólico, que tinha 12, agora se encontra incompleto com 11. E aí nós encontramos em Atos capítulo 1, e eu gostaria que você caminhasse comigo. Hoje não é um texto só, são vários
tenha paciência com seu pastor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. E aqui nós encontramos um dilema que tem que ser resolvido humanamente, ainda que com sabedoria divina. É que naquele momento, em Atos capítulo 1, eles têm 11 apóstolos e não 12 apóstolos. Esse número não é um número apenas simbólico. A palavra de Deus diz que, assim como havia 12 tribos de Israel que representavam a totalidade do povo de Deus, Jesus, ao escolher 12 apóstolos, estava representando a totalidade do povo de Deus na nova aliança. Então precisava de 12 tribos, e tinha, então precisava ter 12 apóstolos. Mas agora só tinha 11, porque um deles havia traído Jesus. E então no versículo 15, é descrito como é que eles escolheram o 12º. E esse texto é um texto cheio de polêmicas, e eu vou me posicionar em relação a ele, respeitando aqueles que pensam diferente. Diz o texto que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, e naquela ocasião a assembleia era composta de umas 120 pessoas. E então ele disse assim: irmãos, e lembre, isso acontece antes da descida de Pentecostes, do Espírito Santo, que ocorre no capítulo seguinte, capítulo 2. Então ele diz: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Pedro estabelece que nada havia acontecido por acaso, e aquela situação já tinha sido profetizada. E o verso 17 completa: porque ele, referindo-se a Judas, era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Verso 18: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Estava descrevendo o que aconteceu com Judas no seu suicídio, e isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo que foi comprado era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E aí ele diz onde é que isso estava profetizado. No versículo 20 ele diz: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Quando ele conclui essa argumentação, linkando, juntando a profecia do Antigo Testamento com os fatos que todos eles presenciaram, ele então diz assim: é necessário, verso 21, é necessário, pois, é conclusiva a avaliação dele, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levantado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então o povo, aqueles 120, provavelmente alguém propôs 2 nomes: José, chamado Barsabás, não confunda com Barrabás, não é a mesma pessoa, cognominado, apelidado de Justo, e Matias, e sobre Matias não é dito nada. E então eles, orando, disseram assim: Senhor, tu que conheces o coração de todos, olha aqui o princípio, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E qual foi o método que eles usaram? Eles lançaram sortes, e vindo a sorte recair sobre Matias, ele foi então votado lugar com os seus apóstolos. Eles fizeram certo? Eles fizeram errado? O que é que vocês acham? Eu diria que eles fizeram certo e fizeram errado. Eles fizeram certo porque consultaram a Deus e viram a necessidade de que alguém pudesse ocupar o lugar de Judas, porque havia uma necessidade de haver 12 apóstolos. Eles fizeram errado da maneira como eles fizeram. E particularmente eu compreendo que, embora eles tenham escolhido Matias, e Matias tenha sido escolhido dentro do colégio apostólico, Deus tinha um outro escolhido. Deus tinha ele um outro escolhido. E, de certa maneira, esse povo aqui, premido pelas circunstâncias, e antes de ter uma clara orientação de Deus, porque é possível, irmãos, que a gente ore, é possível que a gente peça a bênção de Deus, mas há uma diferença entre a gente pedir a sabedoria e a orientação de Deus, até a gente receber a orientação de Deus. Deus
permitiu que isso acontecesse? Sem dúvida alguma. Existe uma vontade permissiva de Deus que faz com que alguém faça aquilo que deseja fazer e Deus use aquilo para cumprir o seu propósito. Mas em nenhum momento desse texto foi Deus que escolheu Matias. Porque havia um outro escolhido, e o outro escolhido está em Atos capítulo 9. E que não era daqueles que estavam ali. Na verdade, era alguém inimigo de Deus e do povo de Deus. O nome dele era Saulo de Tarso. E quando ele era perseguidor da igreja de Cristo e se encaminhava para a cidade de Damasco, diz o texto que ele tinha cartas precatórias para perseguir cristãos na cidade de Damasco e levá-los à prisão e, quem sabe, martirizá-los. E diz o texto, no capítulo 9, a partir do verso 3, que seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. O texto narra que, enquanto isso está acontecendo, lá na cidade de Damasco, a partir do verso 10, havia um homem, discípulo do Senhor, chamado Ananias. E enquanto estava acontecendo o drama da conversão de Saulo, o grande perseguidor da igreja, Deus estava usando Ananias, assim como usou Samuel, para escolher não um novo Davi, mas um novo apóstolo. Diz o texto que Deus fala para Ananias e diz assim: dispõe-te, verso 11, e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, é outro Judas, um nome comum, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ora, Ananias sabia que esse homem era o perseguidor, porque o serviço de informação dos cristãos já tinha chegado a eles, que Saulo havia feito desgraça em Jerusalém. Inclusive, muitos deles tinham chegado em Damasco depois da perseguição ao diácono Filipe e ao diácono Estevão, sendo o Estevão o homem que foi o primeiro mártir da igreja. E então ele retruca com o Senhor no verso 13, diz assim: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. A ressalva era justa, porque apesar de Deus não usar de critérios humanos para escolher, não ver a aparência do homem, o coração de Saulo, até onde Ananias conhecia, era um coração impiedoso, cruel, que não temia a Deus. Portanto, a ressalva dele era justa. Como é que eu vou atrás de um homem que pode me matar? Mas olha o que é que Deus diz para ele no verso 15 e 16. Nos bastidores da história, Ananias, vai, porque este é para mim. Veja o tempo verbal, ele já é para mim, porque eu já o encontrei na estrada de Damasco. Ele é para mim um instrumento escolhido, que maravilhosa expressão, um instrumento escolhido. Para o quê? Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Como diria alguém, o resto é história e vocês já conhecem. Quem era o 12º apóstolo para substituir Judas? Não era Matias, era Paulo. Eu não tenho dúvida alguma. Esse Paulo, em algum momento, ele é enviado por Deus no capítulo 13 para fazer uma obra que estava prevista no chamado dele. Tenha paciência, me acompanhe, nós estamos chegando ao final. E ele sai no capítulo 13, a partir do verso 1, com um amigo mais experiente, cristão, chamado Barnabé, para uma obra que o Senhor os chamou. Verso 2 diz: e servindo eles ao Senhor, já servindo a Deus, já jejuando lá na igreja de Antioquia da Síria, disse o Espírito Santo: separai-me agora. O Espírito Santo fala, irmãos. E não diz aqui como eles ouviram a voz do Espírito Santo, mas uma dica é: eles estavam orando e jejuando.
E quando você ora e jejua, você está com o coração mais aberto e com os ouvidos mais atentos ao ouvir as infusões, inflexões e direcionamentos do Espírito de Deus que habita em você. Há espaço para o Espírito Santo falar quando você ora e se consagra a Deus. Aquele povo estava orando e se consagrando a Deus, e Deus falou com eles. E quando Deus falou com eles, disse assim: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste bem atenção, havia uma obra para todo mundo. Todos os apóstolos deviam estar com Jesus, pregar o Evangelho e expulsar demônios, como a gente viu em Marcos capítulo 3. Mas há obras específicas que Deus chama especificamente alguém. E aqui nós encontramos Paulo e Barnabé para uma obra. O artigo é definido, a obra. Havia uma obra específica para Paulo e Barnabé, e eles saem na primeira viagem missionária. Muita coisa acontece, eles plantam uma igreja em Antioquia da Pisídia, outra em Listra, outra em Icônio, outra em Derbe, toda aquela região da Galácia do Sul. E então, quando eles estão voltando, e aí eu chamo a sua atenção para o capítulo 14, a partir do verso de número 19, eles estão já voltando, e diz o texto assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Foi uma das vezes que Paulo quase morre pregando o Evangelho. E rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe e começou a fazer o caminho de volta. E olha só uma coisa interessante a partir do verso 21, porque é uma descrição de que obra é essa que eles foram chamados para fazer. Diz assim: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade. O primeiro aspecto da obra era anunciar o Evangelho. E feito muitos discípulos. O segundo aspecto da obra era fazer muitos discípulos. Eles voltaram para Listra e foram voltando para Icônio e chegaram em Antioquia da Pisídia. E diz o texto que lá em Antioquia esse discipulado foi aprofundado, porque eles fortaleciam a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E aí no verso 23 eles completam a obra. E o que é que completa a obra, além de evangelizar, além de discipular, além de doutrinar e encorajar aqueles irmãos que se converteram a Cristo? Promover em cada igreja a eleição de presbíteros, num ambiente de oração e de jejum, e encomendando ao Senhor aqueles que haviam crido. Eles só terminaram a obra para a qual eles foram chamados quando eles evangelizaram, quando eles discipularam, quando eles aprofundaram a vida daquelas pessoas em Cristo e depois promoveram a eleição de presbíteros. Para o quê? Para que aquela igreja não ficasse dependente de apóstolos e ela pudesse andar de maneira tranquila com a liderança de presbíteros. Irmãos, eu poderia, se o tempo me permitisse, o fôlego também, ir para lá e para cá na Escritura Sagrada para estabelecer esses princípios. Primeiro, que quem chama é Deus. Ele chama pelos critérios que ele quer, que ele tem, que ele sonda no coração, não por méritos humanos. Chama para obras específicas, funções, ministérios e ofícios que ele mesmo usa, para que ele, sendo o Deus Todo-Poderoso e autossuficiente, que não depende de ninguém, de repente use colaboradores e cooperadores que são os servos de Deus, mesmo sendo eles falhos, limitados e imperfeitos. Ao fazer isso, Deus capacita esses homens. E ao capacitar esses homens, Deus dá a eles um privilégio. Eu quero dizer com muita clareza isso, é um privilégio. É um privilégio. É uma responsabilidade sem dúvida alguma, há um peso sem dúvida alguma, mas é um privilégio você ser um oficial da igreja do Senhor, seja um pastor, seja um presbítero, seja um diácono. É um privilégio você liderar o povo de Deus no seu ministério, na sua força de integração. É um privilégio,
porque Deus poderia fazer sem você, e Deus escolheu você e capacitou você para usar você, e isso é um privilégio. Eu não trocaria esse privilégio por nada na minha vida. Porque eu não fui escolhido pelo prefeito de João Pessoa para ser um secretário. Já tive a oportunidade, fui convidado e disse não. Eu não fui escolhido pelo povo para ser um deputado ou um senador. Eu não fui escolhido pelo presidente da República para ser um ministro, nem designado para ser um ministro da Suprema Corte. São funções honrosas e certamente de grande responsabilidade, mas nenhuma delas tem um privilégio maior do que você ser servo de Deus, ministro da palavra, diácono da igreja, presbítero da igreja. É um privilégio, meu irmão. Em 24 anos nós só tivemos nessa igreja a renúncia de um presbítero. E eu me recordo de dizer a ele, quando ele quis renunciar por razões próprias dele, eu disse assim: ótimo, chegue diante da igreja e diga assim: eu abro mão do privilégio que vocês me deram de servir a Deus. E é claro que eu fiz esse tratamento de choque com a expectativa que ele dissesse assim: não, pastor, isso é muito pesado, para que eu pudesse dizer para ele: é muito pesado dizer não ao sim de Deus, é muito pesado. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. E eu digo isso aos diáconos e presbíteros eleitos nesta manhã, porque haverá momentos em que você terá vontade de desistir. Haverá momentos em que você não será compreendido, que você será criticado. Liderar é suportar dor, rejeição, incompreensão. Liderar não é um concurso de popularidade. Liderar é estar diante de Deus, ouvindo Deus, e estar diante do povo, ouvindo o povo, com fidelidade a Deus e tentando trazer o povo para junto dele. E Deus faz isso com homens imperfeitos e limitados. Ele poderia fazer sozinho. Em algum momento alguém disse para Deus: Deus, eu não aguento esse povo. O nome dele foi Moisés. Mas em outro momento ele disse: agora, se o Senhor for comigo, eu vou. E é desses paradoxos em que a gente diz assim: eu não aguento, não consigo, eu desisto. E Deus diz assim: não, eu vou com você. E você diz: então eu vou com o Senhor, que se constitui a liderança cristã. Em qualquer função, mas principalmente nos ofícios da igreja. Por isso é necessário, é fundamental, que nós possamos encorajar esses homens. Eu vou tomar a liberdade, sendo pastor dessa igreja desde que ela existe, para dizer da minha tristeza por não ter visto o presbítero Ítalo ser reeleito. E ele não me pediu isso. Mas depois de 15 anos como presbítero dessa igreja, vice-presidente do conselho, passando por lutas tremendas que essa igreja já passou, certamente, na minha opinião, ele deveria ter sido reeleito. Mas não sou eu que voto, e todos os irmãos sabem como eu sou absolutamente honesto com relação a isso e conduzo os processos mesmo quando eles vão em desacordo com a minha opinião, porque Deus manifestou a sua vontade. Mas quero, no meio desse sermão, honrá-lo, porque foi um companheiro e tem sido fiel e justo diante de Deus, diante dessa igreja, servindo ao Senhor. E o que eu espero é que os presbíteros que hoje são presbíteros, assim como outros tantos que são presbíteros em disponibilidade, aqui eu menciono o presbítero Eduardo, o presbítero Marcos Silva, outros presbíteros que estão aqui, que vieram de longe e que são servos de Deus e diáconos também da igreja, que esses homens que hoje estão no mandato, eles entendam o privilégio, mas também o sacrifício e a renúncia que terão que fazer. Ninguém pega nesse ministério para retroceder. Pelo contrário, imbuído desse senso de privilégio, nós nos motivamos, nós não nos automotivamos, nós somos motivados pelo alto do chamado de Deus para exercer. Cabe à igreja orar pelos presbíteros que foram eleitos, orar pelos
diáconos que foram eleitos são irmãos crentes, comprometidos e que certamente terão um longo trabalho para fazer, tão dedicado quanto aqueles que um dia foram presbíteros ou foram diáconos e hoje estão em disponibilidade. Portanto, orem, igreja do Senhor, ore, igreja do Senhor. Coloque esses homens diante de Deus, eles nos ajudam como pastores a ver as coisas que você, com um olhar sozinho, como um Moisés que se cansa de manhã cedo até à noite e não consegue dar conta. E precisa de outros que sustentem as mãos, que orem, que vejam, que orientam, que opinem e digam assim: olha, é melhor assim. Eu tenho a alegria de dizer que nós vivemos em 24 anos da igreja uma paz da liderança dessa igreja. Em nenhum momento eu me senti desrespeitado pelos presbíteros dessa igreja, em nenhum desses 24 anos. E sei que em nenhum momento eu desrespeitei. Entendi o meu limite como pastor de ovelhas e de presidência do conselho da igreja. Entendi o que Deus queria para mim, e durante 24 anos tem sido assim. Em alguns momentos eu fui voto vencido, com as minhas ideias, os presbíteros disseram: não, pastor, não é o melhor. E eu entendi que não era o que Deus queria. Com o passar do tempo, fui entendendo um e outro jeito de cada um, e é natural que no governo aconteça isso. E a gente vai entendendo como chegar ao coração de um e chegar ao coração do outro, e assim por diante. E o meu desejo é que os que foram eleitos, que serão ordenados e que serão investidos, sejam homens que decidam, prometam e cumpram os seus votos de ordenança, de ordenação e de investidura, dentre os quais conservar a igreja em paz e ordem, orar com a igreja e pela igreja, instruir a igreja na palavra do Senhor, trabalhar em perfeita harmonia com todos da igreja, servir a igreja e exercer a disciplina para que essa igreja seja uma igreja cada vez mais abençoada. Porque ao fazer tudo isso, queridos irmãos, nós estaremos inseridos num rol de homens de Deus, que são poucos ao longo da história, que são os líderes da igreja de Deus. É assim que Deus escolhe, é assim que Deus capacita, é assim que Deus faz na sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça e ore comigo agora, encerrando o nosso momento. Ó Deus, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer, ó Pai, porque reconhecemos o teu governo soberano sobre o teu povo, sobre o teu reino. Louvamos o teu nome porque reconhecemos que tu és o cabeça da igreja, que nós somos teus servos, que o dono da igreja é o Senhor Jesus e nós somos partes desse corpo que é o corpo da igreja. Louvamos o teu nome, Pai, por saber que nenhum de nós foi escolhido por vontade própria, mas também nenhum de nós foi escolhido contra a nossa vontade. Nós dissemos: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor havia nos dito: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E nós dissemos: sim, eis-me aqui. Que esses queridos irmãos que foram eleitos, presbíteros e diáconos, continuem dizendo nos momentos mais difíceis que eventualmente nós passarmos: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa igreja os ame, os respeite, valorize, compreenda as lutas de homens falhos e imperfeitos e que possa ajudá-los, encorajá-los, criticá-los com respeito, diretamente a cada um deles, jamais de maneira dissimulada, e eles possam dirigir a tua igreja com amor, com alteridade, com empatia, com compaixão pelas ovelhas do Senhor, sendo nós pastores auxiliares teus, todos nós que somos líderes dessa igreja. Abençoa, ó Deus, o futuro da igreja presbiteriana de Tambaú, para que ela continue cumprindo o seu propósito e a sua missão. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.